Você confronta o seu agressor com provas, com fatos, com a verdade inteira na mão. E 3 minutos depois, sem saber como, você está pedindo desculpas a ele. Isso não é fraqueza, nem falta de personalidade. É o resultado de uma das técnicas de manipulação mais documentadas pela psicologia forense. Ela se chama Darvo e funciona exatamente como uma gota de óleo negro dentro de um copo de água limpa. Não se mistura, contamina. Uma única frase bem colocada, dita na penumbra, já é suficiente para escurecer toda a sua percepção sobre o que realmente aconteceu entre vocês dois. O efeito é sentido no corpo antes de ser entendido pela razão. Sob o reflexo de uma luz âmbar, alguma coisa racha por dentro, como vidro espesso se estilhaçando. Pedaços da sua certeza, da sua memória e da sua versão dos fatos são espalhados no chão sem nenhuma explicação que faça sentido. Você sente que algo na cena não combina. As sombras masculinas na parede parecem muito maiores do que as pessoas que as projetam. Um dedo pesado se ergue na escuridão, apontando para você, enquanto a ameaça real continua crescendo sem ser nomeada, e a sua versão da história simplesmente desaparece da conversa. A psicologia forense documentou essa técnica em detalhes. Ela tem 5 letras e foi descrita pela primeira vez pela pesquisadora Jennifer Freyd. Nos próximos minutos você vai entender, peça por peça, como ela sequestra a sua mente em tempo real, antes que a porta de aço se feche completamente sobre a verdade. Este é um canal sério, minucioso e com total embasamento científico. Fique até o final. A primeira letra da sigla é D, de deny, negação. Mas esqueça a imagem de alguém negando aos gritos ou desesperado. Essa negação é fria, controlada, dita com a mesma tranquilidade de quem comenta o tempo. Isso nunca aconteceu. E o olhar dele é tão fixo que faz parecer que ele realmente acredita no que está dizendo. O objetivo não é convencer você de uma mentira, é apagar o registro da verdade antes que ela se firme na sua cabeça. É como se cada documento e prova que você guardou com cuidado começasse a se dissolver no escuro, perdendo a nitidez, até você já não confiar mais na própria lembrança. Isso tem um nome técnico: gaslighting estrutural. Não é um deslize emocional do agressor. É uma estratégia repetida, deliberada, desenhada para apagar cada equação lógica que você tenta montar na sua mente sobre o que de fato aconteceu. E o mais perturbador é o efeito sobre o tempo. Você começa a perder a noção exata de quando a negação começou a substituir os fatos. É como se os ponteiros de um relógio de ouro girassem para trás dentro da sua memória, até a linha do tempo real travar e desaparecer no breu. A negação, sozinha, ainda é só o anestésico. Ela prepara o terreno. Mas o verdadeiro terror dessa técnica começa no momento exato em que essa defesa simples se transforma em uma ofensiva. É aí que ele para de negar e começa a atacar o seu caráter. Encurralado pela verdade, o predador faz algo estratégico. Ele muda completamente o alvo da discussão. Não se trata mais do crime que ele cometeu. Se trata de como você reagiu ao crime dele. A sua dor legítima passa a ser tratada como o problema real e tóxico da relação. Chorar, levantar a voz ou ficar confusa diante da manipulação. Tudo isso é rapidamente rotulado por ele como instabilidade, como exagero, como loucura. É um ataque calculado para punir a mulher por reagir ao abuso, transformando a dor dela na prova definitiva contra ela mesma. O ritmo da conversa muda de forma abrupta.
A silhueta dele avança na penumbra, fala mais alto e ocupa mais espaço físico e emocional na sala. E você, sem perceber, começa a recuar física e psicologicamente diante de uma figura masculina que parece, de repente, gigantesca. É exatamente aqui que a sua credibilidade sofre a primeira fratura real. Cada comentário distorcido sobre o seu comportamento abre uma rachadura profunda na forma como você é vista, até que a imagem da sua integridade ameace se romper por completo. Ele já apagou os fatos, agora ele está destruindo a sua identidade. Mas o que vem a seguir é o golpe mais sofisticado de toda a psicologia forense. O momento exato em que ele para de te atacar e começa, diante de todo mundo, a se fazer de vítima. Esse é o RVO da sigla, Reverse Victim and Offender, inverter quem é a vítima e quem é o agressor. Ele veste uma máscara de porcelana imaculada tão bem construída que por baixo dela ninguém consegue ver as engrenagens frias e calculadas que continuam girando no escuro. A balança da percepção, que deveria estar equilibrada entre os dois lados da história, tomba violentamente para o lado dele. Aquela figura massiva agora se encolhe sob a luz. Parece frágil, fala baixo, e em segundos, a sala inteira esquece quem realmente causou o estrago. Isso não é coincidência, nem impressão sua. É exatamente o que a psicóloga Jennifer Freyd descreveu em sua pesquisa científica de 1997. O agressor assume o papel de vítima de forma tão convincente que sequestra o instinto natural de compaixão de quem está por perto, inclusive o seu. E é nesse instante preciso que a inversão se completa. Você, que chegou até aqui sangrando por dentro, se vê na condição absurda de confortar quem te machucou. As mãos pesadas que feriram agora tremem teatralmente diante de você, pedindo colo, pedindo compreensão. O espetáculo termina, a cortina de veludo cai, e a plateia já decidiu quem é o vilão da história e não é ele. Mas existe uma pergunta que a ciência comportamental precisa te responder. O que esse estresse extremo e essa inversão fazem fisicamente com o seu cérebro durante a discussão? A ciência escondeu a verdade e eu decidi expor tudo. Mas toda operação tem um rosto. Ao chegarmos nos 1000 inscritos, a identidade por trás desses documentos será revelada. Inscreva-se. O relógio está correndo. Dentro do seu cérebro, bilhões de sinapses trabalham em uma velocidade absurda para te ajudar a entender a situação. Mas o estresse extremo do Darvo libera uma onda de cortisol tão forte que essas conexões douradas começam a falhar, uma a uma, até a lógica simplesmente parar de funcionar. É a mesma sensação de uma corda orgânica sendo esticada até o limite absoluto da resistência física. Você tenta argumentar, tenta organizar os fatos, tenta manter o controle, até que algo se rompe violentamente. E quando rompe, a sua capacidade de raciocinar com clareza desaparece junto. Isso tem uma explicação neurológica precisa. A amígdala, a região do cérebro responsável pelo medo e pela sobrevivência, assume o comando total. Ela provoca um curto-circuito real no seu julgamento, e é nesse momento de pânico que você aceita a culpa, só para fazer o alarme do corpo parar de tocar. O peso emocional dessa situação parece descer sobre você de forma lenta e implacável, igual a um teto maciço que se aproxima cada vez mais até esmagar todo o espaço que sobrava para você respirar. Não há fraqueza nisso.
há apenas um corpo feminino reagindo a uma ameaça real. E quando o seu organismo finalmente cede sob a pressão, alguma coisa interna se congela como gelo escuro. É a sua biologia sendo hackeada por uma técnica de manipulação perfeitamente executada. Mas o predador não se contenta com essa vitória em segredo. O show agora exige uma plateia muito maior. O Darvo não funciona apenas dentro de 4 paredes. Ele foi feito para o público. O manipulador recruta amigos, familiares, colegas e até pessoas em posição de autoridade, formando, sem que ninguém perceba, um verdadeiro tribunal social inteiramente a favor dele. E ele faz isso de forma preventiva, muito antes de você ter forças para pedir ajuda. Ele planta comentários sutis, sussurra preocupações fingidas e espalha uma narrativa cuidadosamente editada que se propaga de boca em boca, infectando a mente de quem deveria estar do seu lado. O resultado é devastador. Quando você finalmente reúne coragem para contar a sua versão, a sua credibilidade já foi sistematicamente destruída. É como se a própria justiça, que deveria te ouvir de forma imparcial, já estivesse cega e sufocada por uma história falsificada. Amigos em comum começam a te olhar com desconfiança. Familiares hesitam antes de te estender a mão. É uma pressão silenciosa e coletiva que aperta de todos os lados ao mesmo tempo, até que o espaço para a sua voz ser ouvida fique incrivelmente pequeno. O isolamento parece absoluto. O jogo parece definitivamente ganho por ele sob o som do martelo do juiz. Mas a ciência comportamental encontrou exatamente aqui uma falha crítica no método do predador, um ponto cego onde toda essa estrutura cuidadosamente construída simplesmente não funciona. A primeira coisa que você precisa entender é desconfortável, mas libertadora. Não se vence o Darvo com mais argumentos, com mais choro ou com mais explicações. Isso é exatamente o combustível que alimenta o manipulador, e a estrutura dele depende inteiramente da sua reação emocional. A defesa real contra esse mecanismo tem um nome técnico: método Grey Rock, a pedra cinza. Funciona assim. Você se torna emocionalmente inacessível para ele, sem reações, sem drama, sem dar nenhum espaço para ele jogar. Cada resposta sua passa a ser fria, breve e puramente documentada. É como manter um centro de estabilidade completamente firme dentro de você, uma rocha maciça de obsidiana, mesmo enquanto tudo ao redor tenta te desestabilizar. As tentativas dele de te provocar simplesmente perdem toda a força quando encontram um silêncio impenetrável em vez de choro. Quanto mais o predador tenta atacar essa nova postura, mais ele mesmo se desgasta e se expõe no processo. É a manipulação batendo de frente contra uma superfície rígida que simplesmente não reage da forma que ele espera e precisa para continuar sobrevivendo. E a parte mais poderosa desse antídoto clínico é esta: você não precisa provar nada para ninguém no calor do momento. Você apenas documenta com calma, frieza e clareza cada fato exatamente como ele realmente aconteceu, fechando as portas do seu emocional para qualquer provocação. A ignorância sobre esse padrão psicológico é um luxo que custa caro demais para a sua sanidade. Se alguém usa o Darvo contra você, essa pessoa sabe exatamente o crime que cometeu. E agora, você também sabe. Esse conhecimento cru é a sua primeira blindagem real. Deixe nos comentários se este vídeo te ajudou a enxergar com clareza o padrão que você viveu ou está vivendo. Deixe o seu like
Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, porque o conhecimento clínico, daqui para frente, é a sua única defesa inquebrável contra qualquer um que tente te transformar em vítima. Até a próxima!